A noite estava mergulhada em um brilho dourado, refletido nas paredes de vidro da mansão mais comentada da cidade. Carros importados chegavam um após o outro. Convidados desfilavam roupas que valiam mais do que meses inteiros de trabalho comum. E a música ambiente parecia escolhida para exalar poder em cada nota. No entanto, entre as risadas ensaiadas e taças de cristal cintilando sob o lustre gigantesco, uma família caminhava com passos hesitantes, carregando no olhar algo que destoava profundamente daquele cenário. Sinceridade eram os Souza, simples, discretos e totalmente deslocados ali. Haviam sido convidados por engano, ao que parecia, embora acreditassem que havia algum motivo escondido por trás daquela chance incomum. Talvez fosse um gesto de caridade, talvez uma oportunidade de mostrar trabalho, talvez uma brincadeira cruel. Eles não sabiam, mas estavam ali, tentando se misturar, tentando não atrair olhares. Só que isso era impossível. A cada movimento, a cada sorriso tímido, a cada olhar curioso lançado pelos convidados da elite, ficava claro que os Souza não pertenciam àquele mundo. A mãe apertava a bolsa contra o peito. O pai mantinha a postura rígida como se temesse ser tocado. E os dois filhos observavam tudo com uma mistura de fascínio e desconforto. A sensação de que não deveriam estar ali crescia como um nó na garganta. E ela atingiu o ápice quando uma mulher, impecável da cabeça aos pés, aproximou-se com um sorriso carregado de veneno. "Quem deixou vocês entrarem?" perguntou alto o suficiente para que pelo menos 10 cabeças se virassem. O pai tentou explicar, entregando-lhe o convite que haviam recebido, mas ela sequer estendeu a mão para pegar. "Isso deve ser falso. Vocês acham mesmo que podem simplesmente aparecer aqui?" Risadas surgiram pequenas, mas afiadas. A humilhação começou como uma brisa gelada, mas rapidamente virou tempestade. Pessoas se aproximaram, algumas filmando discretamente com seus celulares, outras sussurrando comentários cruéis. "Devem ser invasores. Olha as roupas. Isso aqui virou bagunça?" A mãe tentou dizer algo, mas a voz falhou. O filho mais novo, de 10 anos, segurou sua mão como se aquela fosse a única âncora que restava. O pai respirou fundo, prestes a perder o controle, mas ainda lutando para manter a dignidade. A situação escalou quando o segurança-chefe, alto, pesado e com ar de superioridade absoluta, aproximou-se com passos firmes. "Recebemos reclamações. Vou pedir que se retirem imediatamente." O filho mais velho respondeu, indignado, que não haviam feito nada, foi ignorado. De repente, o brilho da festa pareceu virar farol contra eles. Todos olhavam, todos julgavam, todos queriam ver o desfecho. Nada é mais cruel do que uma plateia confortável assistindo à derrota alheia. O segurança estendeu o braço e empurrou levemente o pai em direção à saída. Nada forte, nada violento, mas humilhante o suficiente para reduzir qualquer resistência. A mulher impecável sorriu, satisfeita. Mas antes que os Souza fossem totalmente levados até a porta, um silêncio inesperado tomou a sala. Não um silêncio natural, mas um que nasceu abrupto, como se alguém tivesse cortado o som do mundo. As pessoas olharam para a escada principal da mansão, e lá estava ele, Adriano Vasconcelos, o milionário mais influente da região. O mesmo que raramente aparecia em público, o mesmo cujo rosto estampava revistas, cuja empresa valia fortunas, cujo nome carregava mais peso que qualquer discurso. Ele descia os degraus lentamente, com um olhar que não expressava raiva, mas algo muito mais perigoso: desaprovação. Sua presença parecia mudar a temperatura do salão. Os convidados endireitaram as costas, engoliram seco, e até o segurança hesitou. Adriano aproximou-se do centro da cena. Olhou para o Souza, depois para o grupo que o cercava. E então, com uma voz firme, clara e totalmente controlada, perguntou: "Por que estão expulsando meus convidados?" A pergunta caiu como um golpe. A mulher recuou um passo. O segurança tentou se justificar, tropeçando nas palavras. Adriano o interrompeu com um levantar de mão, um gesto que bastou para que todos ficassem em silêncio absoluto. Ele então se virou para a família e fez algo que ninguém imaginava
que testemunharia naquela noite. Estendeu a mão para o pai, com respeito. Me desculpem pelo tratamento vergonhoso que receberam aqui. Vocês estão comigo. E nesse instante, a festa inteira entendeu que aquela noite seria lembrada não pela riqueza exposta, não pelo luxo exagerado, mas pelo momento em que um milionário escolheu ficar ao lado de uma família que todos haviam desprezado. Segundos antes, o salão inteiro permanecia em silêncio após a intervenção de Adriano, como se cada pessoa ali buscasse entender o que exatamente estava acontecendo. Era raro vê-lo em público, ainda mais tomando partido tão abertamente de alguém. Mais raro ainda era vê-lo contrariar a elite que o idolatrava. Os Souza estavam atordoados. Roberto continuava segurando a mão estendida do milionário como se não soubesse se era permitido apertar lá com força ou apenas tocar de leve. Helena o observava com olhos marejados, surpresa demais para dizer qualquer palavra. Lucas estava dividido entre o orgulho e a vontade de enfrentar os convidados que minutos antes riam deles. Já Miguel se escondia atrás da mãe, mas seu olhar curioso brilhava ao ver alguém tão importante defendendo sua família. Adriano sorriu de forma leve, quase imperceptível, mas suficiente para passar segurança. Venham comigo, disse. Ele não levantou a voz. Não precisou. Bastou falar para que todos abrissem caminho automaticamente, como se o ar se afastasse sozinho. Viviane, a socialite, que havia iniciado tudo, recuou alguns passos, enquanto tentava disfarçar o desconforto com um sorriso falso. Porém, seus olhos denunciavam sua irritação. Ela não suportava perder o controle de uma situação, muito menos ser desautorizada diante de pessoas que considerava inferiores. Enquanto Adriano conduzia os Souza para longe da multidão, alguns convidados cochichavam. Por que ele se importa? Quem são essas pessoas? Será que tem alguma relação com ele? Celfones discretamente voltaram a gravar, mas desta vez com a intenção de capturar o inesperado, o milionário, defendendo uma família humilde. Aquela história certamente seria repetida 1000 vezes antes de o evento terminar. Ainda assim, Adriano parecia alheio aos olhares. Caminhou até uma área mais reservada da mansão, um espaço iluminado por luzes mais suaves e decorado com tons quentes. Ali não havia risadas artificiais, nem taças sendo erguidas a cada 5 segundos. Era um canto quase íntimo, onde somente alguns convidados selecionados costumavam entrar. Ao chegar, ele pediu que 2 garçons se afastassem, como se quisesse dar algum tipo de privacidade. Eu sinto muito pelo que aconteceu, disse Adriano, olhando diretamente para Helena, que ainda segurava a bolsa como se fosse um escudo. Nada justifica o tratamento que receberam. Helena abriu a boca para responder, mas as palavras não vinham. Roberto respirou fundo e finalmente conseguiu dizer: nós só recebemos o convite. Achamos que era algum engano, mas tentamos ser educados. Ele se sentia pequeno ao dizer aquilo, apesar de não ter cometido erro algum. Não foi engano, respondeu Adriano, para surpresa geral. O convite era real. Eu mandei entregar. A família ficou imóvel. Lucas franziu a testa. Mas por quê? O senhor nem nos conhece. Adriano inclinou levemente a cabeça, como quem relembra um pensamento guardado. Na verdade, eu conheço vocês mais do que imaginam. Essa frase deixou todos em estado de alerta. Helena cortou o silêncio. Desculpe, nós realmente não entendemos. O milionário sorriu. Não um sorriso de superioridade, mas daqueles que carregam histórias. Antes que pudesse continuar, Viviane surgiu no corredor. Sua boca ainda ostentava o sorriso forçado, mas a tensão nos ombros denunciava que não estava ali por acaso. Adriano, querido, disse ela com teatralidade exagerada. Acredito que tudo não passou de um mal-entendido. Essas pessoas, bem, não pareciam convidados oficiais. Adriano virou-se lentamente, e seu olhar fez o sorriso de Viviane tremer. Viviane, eu não pedi sua opinião. A frase caiu como uma sentença. A socialite engoliu seco. Eu só quis ajudar. Humilhar pessoas não é ajudar. Ele se aproximou dela
não de forma agressiva, mas firme. Eu espero que você trate meus convidados com respeito. Se isso for difícil, você pode se retirar da minha casa. A mansão inteira poderia ter desmoronado naquele momento que Viviane, ainda assim, não teria ficado mais chocada. Ela deu alguns passos para trás, corada, sem saber se enfrentava ou fugia. Optou pela segunda opção, desaparecendo pelo corredor sem sequer olhar para trás. Lucas, ao ver isso, sentiu uma onda de satisfação que nunca imaginou sentir em um ambiente tão luxuoso. Adriano voltou-se para o Souza, agora com expressão mais suave. Desculpem pelo espetáculo. Infelizmente, pessoas como ela acreditam que o valor de alguém está na roupa que usa ou no carro que chega. Ele fez uma pausa, mas vocês sabem que isso não define ninguém. Enquanto ele falava, Miguel finalmente se aproximou um pouco, menos tímido. O senhor conhece a gente mesmo? Perguntou com a sinceridade pura de uma criança. Adriano agachou-se para ficar à altura do menino. Conheço, sim. Seus olhos transmitiam algo entre carinho e nostalgia. E eu convidei vocês, porque chegou a hora de acertar uma dívida antiga. A família se entreolhou. Dívida? Que dívida um milionário poderia ter com uma família tão simples? Roberto tentou perguntar, mas Adriano levantou a mão com gentileza. Eu vou explicar, mas não aqui. Antes, quero que voltem como convidados de honra. Já basta de vergonha por hoje. Ele então colocou uma mão no ombro de Roberto e outra no de Lucas, conduzindo-os de volta ao salão. Porém, dessa vez, algo havia mudado. As pessoas já não riam, não olhavam com desprezo. Algumas desviavam o olhar, envergonhadas. Outras recuavam ao ver Adriano ao lado deles. A atmosfera de julgamento se transformara em tensão. Aos poucos, a família começou a perceber que estavam no centro de algo muito maior do que uma festa de luxo. Adriano havia dito que tinha uma dívida com eles, uma dívida antiga. E aquilo só podia significar uma coisa: o passado deles e o passado deles estavam ligados, de um jeito que eles jamais imaginaram. O salão ficou completamente parado quando Adriano deu o primeiro passo à frente. A música continuava, mas parecia distante, quase inexistente, como se tivesse sido engolida pelo silêncio tenso que tomou conta da festa. Os convidados observavam sem piscar, alguns confusos, outros desconfortáveis, outros claramente irritados por terem sua sensação de superioridade questionada. A família Souza permanecia ao lado da porta, ainda cercada pelos seguranças, mas agora com um fio de esperança que surgia na expressão de Roberto e no olhar brilhante de Lucas. Viviane, que até um minuto atrás ostentava arrogância, agora encarava Adriano com incredulidade, como se não pudesse compreender por que alguém tão influente decidiria tomar o lado da família que ela desprezou. Adriano se aproximou de Roberto e colocou uma mão firme em seu ombro, gesto que fez todos os que assistiam perceberem que aquilo não era apenas uma intervenção educada, mas uma escolha clara de lado. Com todo respeito, Júlio, retire a mão dele agora e afaste todos eles. Júlio hesitou por uma fração de segundo, mas recuou. A ordem daquele homem valia 10 vezes mais que a de Viviane. Lucas sorriu de canto, satisfeito. Helena soltou um suspiro tremido, ainda em choque. Miguel se escondeu atrás da mãe, mas olhava tudo com fascínio. Adriano então se virou para a multidão e falou alto, sem microfone, mas sua voz ecoou como se o salão inteiro tivesse sido projetado para amplificá-la. Eu gostaria de entender por que esta família foi tratada assim. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir até talheres sendo colocados lentamente nas mesas. Viviane tentou se recompor. Eles são intrusos, Adriano. Não pertencem a este ambiente. Ele soltou uma risada curta. Intrusos? Eles vieram como todos aqui, convidados ou acompanhantes. A única diferença é que vocês decidiram que eles não eram dignos de estar entre vocês. A tensão aumentou. Murmúrios surgiram. Alguns convidados começaram a baixar o olhar. Outros cruzaram os braços, claramente incomodados com a exposição. Helena segurou a mão de Roberto, tremendo. Roberto baixou a cabeça, não de vergonha,
mas de raiva contida. A gente só queria ir embora, murmurou ele. Adriano ouviu e virou de novo para os presentes. Ouviram isso? Eles só queriam ir embora. E ainda assim foram tratados como criminosos. A palavra caiu pesada no ar. Viviane respirou fundo, tentando recuperar o controle. Adriano, você está exagerando. Isso é uma festa de alto padrão. As pessoas precisam saber se comportar. Ele deu um passo em direção a ela. Comportamento não tem nada a ver com dinheiro, Viviane. O problema aqui não é comportamento, é preconceito. Lucas ergueu o queixo, orgulhoso. Helena engoliu um choro que quase escapou. Miguel apertou a blusa da mãe. Eu não admito esse tipo de atitude aqui, continuou Adriano. Se alguém precisa se retirar dessa festa, não é essa família. O impacto da frase fez alguns convidados prenderem a respiração. A expressão de Viviane se desfez. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Era como se todas as máscaras dela tivessem caído ao mesmo tempo, revelando apenas insegurança e raiva. Adriano então se voltou novamente para a família. Vocês não vão sair daqui humilhados. Não hoje. A frase simples e direta fez Helena finalmente chorar. Roberto respirou fundo, como se recuperasse um pedaço da dignidade que havia perdido minutos antes. Lucas chegou mais perto do pai. Eu disse que não era justo, ele sussurrou. Roberto passou a mão no cabelo do filho, emocionado, mas tentando se manter firme. Com um gesto, Adriano indicou que eles o seguissem. Venham, agora vocês são meus convidados. E enquanto caminhavam juntos, o salão inteiro abriu caminho. Alguns por respeito, outros por medo. Muitos por vergonha. Pela primeira vez na noite, a família Souza não estava sendo expulsa. Estava sendo escoltada, protegida, defendida. E cada passo ecoava como um recado claro para todos que testemunhavam. A injustiça daquela noite não passaria impune. Quando Adriano conduziu a família até o centro do salão, o clima mudou como se alguém tivesse trocado o ar do ambiente. A música voltou a tocar, mas ninguém prestava atenção. A tensão, mesmo silenciosa, era quase palpável. Adriano subiu no pequeno palco onde antes apenas artistas haviam se apresentado. Pegou o microfone com firmeza e olhou diretamente para os convidados que agora o observavam com medo do que viria. Helena estava com as mãos entrelaçadas, segurando a si mesma para não tremer. Roberto mantinha a postura ereta, tentando entender como tudo havia tomado proporções tão grandes. Lucas assistia tudo com brilho nos olhos, finalmente vendo alguém poderoso enfrentar a elite que sempre os tratou como invisíveis. Miguel segurava o braço da mãe com força, mas ainda assim espiava curiosamente, como se estivesse vivendo um sonho estranho e importante demais para esquecer. Quando Adriano começou a falar, o salão inteiro ficou completamente quieto. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que o que aconteceu hoje não foi um simples mal-entendido, disse ele, caminhando lentamente de um lado ao outro. Foi humilhação, foi abuso de poder, e eu não permitirei que isso seja normalizado aqui. A própria escolha das palavras parecia atingir cada convidado como uma lâmina. Viviane tentou manter o olhar firme, mas sua expressão já não tinha o brilho arrogante que mostrara no início da noite. Sua respiração estava pesada, o rosto tenso. Ela sabia que estava prestes a se tornar exemplo, e isso a consumia. Adriano levantou uma taça de champanhe, gesto clássico de um discurso, mas o tom era totalmente oposto ao clima festivo. A verdadeira elegância começa no respeito, declarou. E respeito não tem preço. Cada palavra reverberava no salão como se tivesse sido escrita para nunca mais ser esquecida. Um casal mais velho desviou o olhar. Um grupo de jovens socialites cochichou algo nervoso. Até os garçons, parados nos cantos, pareciam absorver tudo com atenção redobrada. Então Adriano fez algo inesperado. Chamou a família para subir ao palco. Por favor, venham até aqui, disse ele. Helena arregalou os olhos. Roberto hesitou. Lucas deu um passo à frente como se fosse automático. Miguel olhou para a mãe, buscando confirmação. E assim, juntos, eles subiram. A cena era simbólica demais para ser ignorada. Uma família humilde em um palco onde raramente pessoas como eles eram vistas. E ali estavam, diante de todos,
com Adriano ao lado. Esta família foi tratada como se valesse menos, continuou o milionário. Mas esta noite, quero que todos saibam que são as pessoas com menos que geralmente têm mais dignidade. A frase arrancou alguns suspiros, alguns olhares desconfortáveis e um orgulho profundo nos olhos de Lucas. Helena já chorava discretamente. Roberto segurou forte o braço dela. Miguel encostou a cabeça no ombro da mãe. Viviane finalmente reagiu. Adriano, isso é humilhação pública, disse com voz tremida, tentando recuperar sua postura. Ele a encarou de cima do palco. O que aconteceu com eles foi humilhação. Isto aqui é apenas verdade. E naquele momento, a máscara dela caiu por completo. Não havia mais espaço para justificativas. O salão inteiro sabia. Ela sabia. Quando Adriano encerrou seu discurso, não houve aplauso. Não porque não merecia, mas porque ninguém sabia como reagir. A verdade tinha peso demais. Ele desligou o microfone e se virou para a família. Vocês não saem daqui como vítimas, afirmou. Saem daqui como pessoas que ensinaram uma lição que esta festa precisava. Helena sorriu levemente entre lágrimas. Roberto assentiu com respeito. Lucas respirou fundo, como se finalmente sentisse justiça acontecendo diante de seus olhos. Miguel segurou a mão da mãe como se fosse o momento mais importante da vida dele. Quando desceram do palco, o salão abriu caminho mais uma vez. Não por medo agora, mas por vergonha, por reconhecimento. Talvez até por respeito. E a família Souza percebeu que pela primeira vez na vida não eram invisíveis. Eram vistos, eram ouvidos e, acima de tudo, eram valorizados. Tudo por causa de um homem que decidiu não se calar. Quando o discurso terminou, o salão parecia outra dimensão. As luzes continuavam brilhando, mas a atmosfera havia mudado completamente. A família Souza permanecia próxima ao palco, ainda tentando assimilar o que tinha acontecido. Helena enxugava as lágrimas com cuidado, sem querer parecer vulnerável diante de tantas pessoas. Mas seu rosto denunciava a emoção profunda que a consumia. Roberto, ao lado dela, mantinha uma expressão firme, como se tivesse retomado algo que pensava ter perdido há muito tempo. Lucas observava tudo com o peito inflado de orgulho, olhando para Adriano como alguém que finalmente via um adulto agir como ele sempre idealizou. Miguel permanecia quieto, mas com os olhos arregalados e cheios de admiração, memorizando cada detalhe da noite que nunca esqueceria. Adriano desceu do palco e se aproximou deles, ignorando completamente os olhares tensos da elite espalhada pelas mesas. Ele caminhava com calma, a postura impecável de sempre, mas agora havia algo mais em sua presença, algo que misturava seriedade e empatia. Vocês foram extraordinários, disse ele suavemente. Eu só dei voz ao que vocês já carregavam. Helena respirou fundo. A gente não queria confusão, só queria ir embora. Adriano concordou com um aceno. E mesmo assim, foram atacados. Isso diz muito sobre este ambiente, e nada sobre vocês. Viviane, sentada sozinha agora, observava a cena com um misto de raiva e vergonha. Era a primeira vez em anos que alguém neutralizava sua postura arrogante de forma tão pública e esmagadora. Ela olhava para Adriano como se ele tivesse destruído tudo o que ela acreditava ser poder. E, de certa forma, tinha mesmo. Os convidados ao redor a evitavam, como se a humilhação fosse contagiosa. A atenção que antes ela controlava agora era uma luz incômoda e crua apontada contra ela. Enquanto isso, Adriano continuava ao lado da família, guiando-os para fora da área mais movimentada. Vocês merecem respeito. Todo mundo merece, disse ele. Mas alguns aqui esqueceram isso. Roberto olhou para ele com gratidão genuína. O senhor fez mais do que devia. Nós nunca vamos esquecer. Adriano sorriu de forma contida. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Lucas cruzou os braços e murmurou. Então tem pouca gente decente aqui. Adriano riu brevemente. Talvez. Mas hoje vocês ensinaram uma lição. Quando finalmente atravessaram o salão em direção à saída, as pessoas abriram caminho mais uma vez. Mas agora, diferente da primeira vez,
A família não passava como se fosse problema ou intrusa. Passava como protagonista. Passava como alguém que tinha marcado a noite. Alguns convidados tentaram sorrir de forma simpática. Outros desviaram o olhar com culpa. E cada passo deles ecoava a verdade que Adriano havia colocado diante de todos. Dignidade não é luxo, é direito. Chegando ao jardim externo, Adriano fez algo inesperado. Tocou no ombro de Roberto e disse: "Tenho uma proposta. Quero você trabalhando comigo. Um homem honesto, firme, que protege a família com essa coragem. Esse tipo de caráter está em falta." Roberto ficou sem palavras. Helena levou a mão ao peito. Lucas ergueu as sobrancelhas, surpreso. Miguel deu um pequeno sorriso tímido. Eu aceito, disse Roberto por fim, com a voz embargada. Aceito com orgulho. Helena segurou a mão do marido, emocionada. Adriano confirmou com um aperto de mão firme, selando algo que mudaria completamente a vida deles. Quando a família entrou no carro, Miguel dormiu no colo da mãe, exausto pela intensidade da noite. Lucas ainda olhava pela janela como quem tenta gravar tudo para nunca esquecer. Roberto estava silencioso, mas um silêncio bom, leve, como quem finalmente respira sem peso. Helena acariciava o cabelo do filho pequeno, olhando a cidade iluminada lá fora, e murmurou baixo, quase inaudível: "A gente não só sobreviveu, a gente venceu." E naquele instante, todos sentiram. A vida deles tinha mudado, não porque encontraram um milionário, mas porque alguém finalmente viu o valor que eles tinham desde sempre.